Elias Bon, um rancheiro marcado pelas cicatrizes da guerra e do tempo, observava a cena desprezível com um nó no estômago. No posto de troca poeirento, um antro de homens rudes e negócios sujos, duas mulheres deslumbrantes estavam acorrentadas como gado, seus pulsos e tornozelos marcados pelo ferro frio da humilhação. A mais velha, Clara, tinha olhos que carregavam a sabedoria de 1000 tormentas, uma resiliência silenciosa que se recusava a quebrar. A mais nova, Leah, possuía um fogo desafiador em seu olhar, uma chama que o brutal vendedor, um homem conhecido como Silas Croft, se deliciava em tentar apagar. Silas, um homem cujo coração era tão estéril quanto a terra seca sob seus pés, exibia-as com um orgulho doentio, apregoando sua força e submissão a qualquer um com moedas suficientes no bolso. Ele as havia adquirido em um ataque a uma caravana, um eufemismo para o massacre e o sequestro que ele e sua corja praticavam. Elias queria virar as costas. Sua vida era uma fortaleza de solidão construída para manter o mundo e suas dores do lado de fora. Cada cicatriz em seu rosto era um lembrete de que se envolver significava sofrer. Mas algo nos olhos daquelas mulheres o prendeu. Era um eco de uma perda antiga, uma ferida em sua própria alma que nunca havia cicatrizado. O que Silas Croft, aquele abutre de um homem, não sabia era que o velho solitário que o observava das sombras não era apenas um rancheiro quebrado. Ele era um fantasma de um passado violento, um homem que entendia de correntes e da brutalidade dos homens, e, mais importante, como quebrar ambas. Silas via apenas um velho fraco, um alvo fácil, talvez até um futuro cliente. Ele não podia imaginar que o destino, em sua ironia cruel, havia colocado em seu caminho o único homem capaz de se tornar seu juiz, júri e carrasco. A vida estava prestes a cobrar de Silas um preço muito mais alto do que as poucas moedas de ouro que ele exigia por aquelas duas almas. A engrenagem do karma havia começado a girar, e seu rangido soava como o arrastar de correntes no chão. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Elias se aproximou. Sua voz, áspera pelo desuso, soou baixa e firme. Ele perguntou o preço. Silas sorriu, um brilho de ganância em seus olhos pequenos e cruéis. Ele cuspiu um número exorbitante, esperando que o velho recuasse, humilhado. Mas Elias não vacilou. Ele estendeu uma bolsa de couro pesado. O som das moedas um trovão silencioso naquele lugar imundo. O silêncio caiu sobre o posto de troca. Homens pararam de beber e de jogar para observar a transação inacreditável. Silas, chocado, mas ganancioso demais para questionar, pegou a bolsa, seu peso confirmando a loucura do velho. Com um gesto brutal, ele destrancou as correntes das mulheres e as empurrou na direção de Elias, como se entregasse duas mulas teimosas. São suas agora, velho. Boa sorte para domá-las, ele zombou, e seus homens riram. O que aquela escória não sabia era que Elias não tinha intenção de domar ninguém. Ele estava ali para libertar, mesmo que isso significasse acorrentar a si mesmo a um futuro incerto e perigoso. Ele as conduziu para fora, para sua carroça. O silêncio pesado entre os três. Clara e Leah o seguiam com medo e desconfiança. Para elas, ele era apenas um novo mestre, um dono diferente, talvez mais sutil em sua crueldade. Elas não podiam saber que aquele velho rancheiro estava, na verdade, oferecendo-lhes a única coisa que haviam perdido há muito tempo: uma chance. Uma chance de ter um lar. A jornada até o rancho de Elias foi longa e silenciosa, marcada apenas pelo rangido das rodas da carroça e pelo vento uivante que varria as planícies. Clara e Leah se encolhiam na parte de trás, a desconfiança, uma muralha invisível entre elas e o homem que as havia comprado. Elas esperavam ordens, gritos, talvez a violência que se tornara a única linguagem que entendiam. Mas Elias não dizia nada. Ele apenas conduzia os cavalos com uma determinação sombria, seus olhos fixos no horizonte distante. Para elas, aquele silêncio era mais assustador do que qualquer ameaça. Era um vácuo cheio de possibilidades terríveis, um prelúdio para um destino que elas não conseguiam prever. Cada solavanco da carroça era um lembrete de sua impotência, de que suas vidas estavam mais uma vez nas mãos de um estranho. Elas haviam trocado as correntes de ferro por correntes de incerteza. Quando chegaram, a desolação do lugar apenas aprofundou seus medos.
O rancho era uma pequena cabana de madeira e um celeiro castigado pelo tempo, isolado no meio do nada, cercado por quilômetros de terra selvagem e implacável. Era uma prisão sem muros, um exílio do resto do mundo. Elias desceu e, sem uma palavra, começou a descarregar suprimentos. Ele apontou para a cabana. A casa é de vocês. Eu dormirei no celeiro. Clara e Leah se entreolharam, a confusão misturada ao medo. Aquilo não fazia sentido. Nenhum mestre jamais oferecera sua própria casa. Aquilo era um truque? Um teste? Elas entraram na cabana com cautela, esperando encontrar alguma armadilha, mas encontraram apenas simplicidade e limpeza. Uma mesa, 2 cadeiras, uma lareira fria e 2 camas simples com cobertores dobrados. Era mais do que elas tinham tido em meses, talvez anos, e ainda assim, o conforto parecia uma farsa. Elas não conseguiam relaxar, não conseguiam baixar a guarda. A bondade no mundo delas era sempre o disfarce de uma crueldade ainda maior. Se ao menos elas soubessem a verdade sobre a dor que aquele homem carregava, entenderiam que o celeiro não era um sacrifício, mas um santuário para suas próprias memórias atormentadas. Os dias se transformaram em semanas de trabalho duro e silêncio pesado. Elias lhes ensinou a cortar lenha, a consertar cercas, a cuidar do pequeno rebanho de ovelhas que possuía. Ele não dava ordens, ele mostrava, trabalhando ao lado delas, sua força e resistência, desmentindo sua idade aparente. O trabalho era brutal, o inverno se aproximava e o frio já mordia seus ossos. As mãos delicadas de Clara e Leah logo se tornaram ásperas e calejadas. Elas sentiam uma exaustão que ia além do físico. Era o peso da incerteza, a tensão constante de esperar o momento em que a máscara daquele homem cairia e seu verdadeiro propósito seria revelado. Can you believe such cruelty? Mesmo a liberdade que ele lhes dera parecia uma forma de tortura, pois elas não sabiam como vivê-la. O que ele queria em troca? Essa pergunta pairava no ar, não dita, envenenando cada refeição silenciosa que compartilhavam, cada olhar trocado sobre a chama da lareira à noite. A primeira vez que os homens de Silas Croft apareceram, o terror voltou com força total. Eram 2 deles, bêbados e arrogantes, que vieram verificar a mercadoria. Eles presumiram que o velho estaria ausente, ou seria fácil de subjugar. Eles trataram Clara e Leah como propriedade, seus olhos percorrendo-as com uma lascívia possessiva. Silas se arrependeu do negócio. Um deles rosnou. Ele quer as mulheres de volta. Leah, com seu espírito indomável, cuspiu no chão na frente deles. O homem, enfurecido, ergueu a mão para golpeá-la, mas de repente Elias estava lá. Ele não surgiu do nada. Ele se moveu com uma velocidade e uma quietude que eram sobrenaturais para um homem de sua idade. Em sua mão estava um pesado machado de lenha, seguro com uma calma mortal. Esta propriedade é privada, disse ele, sua voz baixa, mas carregada com a promessa de uma violência terrível. Saiam, agora. Os homens riram, mas a risada morreu em suas gargantas quando viram os olhos de Elias. Não eram os olhos de um rancheiro, eram os olhos de um predador. Naquele momento, eles sentiram um medo primitivo, a sensação de que haviam tropeçado em algo muito mais perigoso do que imaginavam. Eles recuaram, gaguejando ameaças vazias, e foram embora. Mas todos ali sabiam que eles voltariam. Aquilo era apenas o começo. A injustiça estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas fincando raízes mais profundas naquela terra esquecida por Deus. O inverno chegou com uma fúria impiedosa, cobrindo o mundo com um manto de neve e isolamento. O frio era um inimigo constante, infiltrando-se pelas frestas da cabana, tornando cada tarefa uma batalha dolorosa. Para Clara e Leah, o rancho se tornou uma ilha gelada no meio de um oceano branco e silencioso. O medo dos homens de Silas Croft era uma sombra que pairava sobre elas, transformando cada estalo da madeira, cada uivo do vento em uma ameaça iminente. Elas mal dormiam, sobressaltando-se ao menor ruído, imaginando ver os rostos cruéis de seus antigos captores no escuro. Can't you imagine this mother's pain? Embora Clara não fosse mãe de Leah, ela a protegia com a ferocidade de uma, seu corpo frequentemente posicionado entre a jovem e a porta, como um escudo humano frágil contra o mal que espreitava lá fora.
Elas tentaram buscar ajuda. Numa rara viagem à cidade vizinha para buscar suprimentos, Elias permitiu que elas fossem sozinhas. Clara, com a dignidade que lhe restava, tentou falar com o xerife. Ela descreveu o que aconteceu no posto de troca, a ameaça dos homens de Silas. O xerife, um homem gordo e complacente, com o bolso provavelmente forrado pelo ouro de Silas, mal olhou para ela. Ele a dispensou com um aceno de mão. Senhora, isso é uma questão de propriedade. Uma transação foi feita, disse ele com um tom entediado. Se o seu dono tem um problema, ele que venha falar comigo. A palavra dono foi como um tapa no rosto de Clara. Ela percebeu com uma clareza desesperadora que a lei não estava do lado delas. Aos olhos do mundo, elas ainda eram mercadorias, objetos cujo destino era decidido por homens. Elas voltaram para o rancho com o coração pesado, a última centelha de esperança extinta. A injustiça era um sistema, uma estrutura podre da qual não havia escapatória. Elas estavam sozinhas, presas com um velho enigmático contra um bando de selvagens. O sofrimento delas era granular, detalhado em cada lasca de madeira sob suas unhas, em cada gole de sopa rala que as mantinha vivas, em cada noite gelada passada em vigília. A segunda visita dos homens de Silas foi mais brutal. Desta vez, eram 4. Eles não vieram para conversar. Chegaram no meio da noite durante uma nevasca, pensando que o elemento surpresa os favoreceria. Eles tentaram incendiar o celeiro onde Elias dormia. O que eles não sabiam era que Elias raramente dormia. Ele estava sempre vigilante, um sentinela perpétuo guardando seu exílio autoimposto. O cheiro de fumaça e o brilho alaranjado na neve foram seu único aviso. Ele saiu do celeiro não como um velho assustado, mas como uma força da natureza. O primeiro homem caiu com um golpe preciso de um forcado no peito. O segundo teve o braço quebrado por um pedaço de madeira que Elias empunhava como um porrete. Os outros 2, aterrorizados pela violência súbita e eficiente, dispararam para a escuridão, seus cavalos galopando descontroladamente. Clara e Leia assistiram de uma janela da cabana, seus corações batendo descontroladamente. Elas viram Elias apagar o fogo com uma calma assustadora, sua silhueta recortada contra as chamas moribundas. Ele não parecia um rancheiro defendendo sua propriedade. Ele parecia um soldado em seu campo de batalha natural. Aquele evento, embora aterrorizante, plantou uma pequena semente de dúvida em suas mentes. Aquele homem não era o que parecia. Sua habilidade, sua falta de medo, sua fúria controlada, nada daquilo se encaixava na imagem de um simples velho. O sofrimento delas continuava. O medo ainda era seu companheiro constante. Mas agora havia um novo elemento na equação: o mistério de Elias Boone. Quem era ele? Por que ele as estava protegendo com tanto afinco? Se ao menos elas soubessem a verdade, o narrador sussurraria ao vento, pois a verdade era mais complexa e trágica do que elas poderiam imaginar. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Silas Croft não era um homem que aceitava a derrota. A humilhação de ter seus homens derrotados por um velho apenas alimentou seu ódio. Ele logo pagaria caro por sua crueldade, mas antes que a justiça chegasse, mais lágrimas seriam derramadas. A vida faria Silas pagar por cada lágrima, mas o preço que Clara e Leia estavam pagando era imediato e insuportável. A injustiça se acumulava como a neve lá fora, mais alta e mais fria a cada dia que passava, ameaçando soterrá-los a todos. A curiosidade, nascida do medo e da admiração relutante, começou a corroer a desconfiança de Clara e Leia. O silêncio de Elias não era mais apenas ameaçador, era um quebra-cabeça que elas sentiam uma necessidade crescente de resolver. As pistas sobre seu passado começaram a surgir em pequenos fragmentos, como cacos de vidro refletindo uma imagem quebrada. Certo dia, enquanto limpava a cabana em uma tentativa de trazer alguma ordem ao caos de suas vidas, Clara encontrou uma pequena caixa de madeira escondida sob uma tábua solta do assoalho. Suas mãos tremeram ao abri-la. Dentro não havia ouro ou objetos de valor, mas algo muito mais precioso. Uma fotografia desbotada de uma mulher sorridente, com uma criança nos braços e, ao lado dela, uma medalha militar manchada pelo tempo. O homem na foto
mais jovem e sem as cicatrizes que agora marcavam seu rosto, era inconfundivelmente Elias. O amor em seus olhos enquanto olhava para a mulher era tão palpável que fez o coração de Clara doer. Aquele homem solitário e endurecido já havia conhecido a felicidade. O que teria acontecido? Quem eram aquelas pessoas? A descoberta apenas aprofundou o mistério. Leah, por sua vez, notava os detalhes táticos. Ela via como Elias nunca se sentava de costas para a porta, como seus olhos constantemente varriam o horizonte, como ele havia posicionado armadilhas simples, mas eficazes ao redor do perímetro do rancho. Eram pequenas coisas. Um fio esticado no nível do tornozelo, uma pilha de latas que faria barulho se derrubada, que um rancheiro comum nunca pensaria em fazer. Eram as ações de um homem que esperava um ataque, um homem que sabia como transformar o terreno em uma arma. Ele se move como um fantasma na floresta. Ela confidenciou a Clara uma noite. Ele conhece cada som, cada sombra. Não é um criador de gado. O respeito em sua voz era evidente, uma mudança sísmica em relação ao medo e desprezo que sentia inicialmente. Elas começaram a ver que a proteção que ele oferecia não era acidental. Era uma habilidade aprimorada por uma experiência que elas não conseguiam compreender. Um momento de quase revelação ocorreu quando um velho comerciante itinerante, perdido em uma tempestade de neve, buscou refúgio no rancho. O homem chamado Jedediah olhou para Elias por um longo tempo, seus olhos se estreitando em reconhecimento. "Eu conheço você", ele murmurou, a voz rouca. Você não é o..." Elias o cortou com um olhar tão frio e afiado que as palavras morreram na garganta de Jedediah. "Eu sou apenas um rancheiro. Você está confundindo", disse Elias, seu tom não deixando espaço para discussão. O comerciante, compreendendo a ameaça velada, assentiu rapidamente e nunca mais tocou no assunto. Mas o dano estava feito. Clara e Leah ouviram a troca de palavras. O comerciante sabia quem Elias era. Havia um nome, uma identidade, que Elias estava desesperado para manter enterrada. A ironia era brutal. O homem que as libertou das correntes de ferro estava ele mesmo acorrentado ao seu próprio passado. A descoberta crucial, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Durante um ataque particularmente violento, em que Silas Croft em pessoa liderou seus homens, Elias foi ferido. Uma bala de raspão em seu ombro. Enquanto ele estava febril e delirando no celeiro, recusando-se a entrar na casa, Clara e Leah cuidaram dele. Em seus delírios, ele sussurrava nomes. Sara, pequeno Samuel, e frases fragmentadas sobre fogo, fumaça e traição. Movidas por uma compaixão que superou o medo, elas decidiram procurar por algo que pudesse ajudar, talvez um documento ou o nome de um parente. Foi então que, vasculhando um velho baú no celeiro, elas encontraram. Não era um diário, mas uma série de cartazes de procurado amarelados e frágeis. Em cada um deles, o rosto de um criminoso diferente. E no canto inferior, a assinatura do agente da lei responsável pela captura, Marechal Elias Fantasma Boone. Em um dos cartazes, elas reconheceram um rosto mais jovem e cruel de um dos homens que as atacara, um membro da gangue de Silas Croft. Naquele momento, as peças se encaixaram com um clique devastador. Elias Boone não era um rancheiro. Ele era um lendário marechal, um caçador de homens, um fantasma famoso por sua eficiência implacável. E os nomes que ele sussurrava em sua febre, Sara e Samuel, eram os nomes de sua família. Elas entenderam que ele não estava apenas se escondendo do mundo. Ele estava se escondendo de si mesmo, de uma tragédia tão profunda que o quebrou. Elas olharam para o homem ferido deitado na palha, não mais como um mestre ou um mistério, mas como um companheiro de sofrimento. Ele, como elas, havia perdido tudo para a brutalidade de homens como Silas. A verdade oculta não era sobre poder ou segredo, mas sobre uma dor compartilhada. E ao descobrir sua fraqueza, sua ferida aberta, elas finalmente começaram a confiar nele de verdade. Elas perceberam que ele não as estava protegendo por caridade ou por algum motivo sinistro. Ele as estava protegendo porque, nelas, ele via os fantasmas de sua própria família perdida, uma chance de redenção que ele pensava ter sido negada para sempre. A neve finalmente derreteu, revelando uma paisagem lamacenta
e uma promessa frágil de primavera. Mas a mudança de estação não trouxe paz. Silas Croft, consumido pela humilhação e pela obsessão, via a resistência do velho rancheiro não como um obstáculo, mas como uma afronta pessoal. Ele havia perdido homens, respeito e tempo. Sua ganância se transformara em uma vingança odiosa. Ele reuniu todos os homens que pôde encontrar, prometendo-lhes uma parte do rancho, das mulheres e de qualquer tesouro que o velho estivesse guardando. Ele não voltaria a subestimar seu adversário. Desta vez ele traria uma força esmagadora, um exército para esmagar um único homem. Ele planejou um ataque final, um cerco para queimar, saquear e destruir tudo o que Elias protegia. O que Silas não sabia era que ele não estava marchando para uma vitória, mas para um encontro com o seu próprio passado, um acerto de contas que estava sendo preparado há mais de uma década. O ataque começou ao amanhecer, um cerco brutal e impiedoso. Tiros ecoavam pelo vale, quebrando o silêncio da manhã. Elias, Clara e Leia estavam entrincheirados na cabana, que agora se transformara em uma pequena fortaleza. Elias, com seu velho rifle, respondia aos tiros com uma precisão mortal, cada bala encontrando seu alvo. Ele se movia com a economia de movimentos de um especialista, seus olhos calculando ângulos, distâncias e fraquezas. Mas eles eram muitos. A munição estava acabando. A situação era desesperadora. Em um movimento ousado e cruel, Silas e 2 de seus homens conseguiram chegar aos fundos da cabana, arrombar uma janela e arrastar Leia para fora, usando-a como escudo humano. O coração de Elias gelou. Ver Leia com uma faca em sua garganta, o terror estampado em seu rosto, foi como reviver seu pior pesadelo. "Acabou, velho!" gritou Silas, seu rosto contorcido em um triunfo sádico. "Saia com as mãos para o alto, ou a garota morre!" Elias baixou o rifle e saiu lentamente da cabana, suas mãos erguidas. Clara o observava de dentro, lágrimas de desespero escorrendo por seu rosto. Parecia que tudo estava perdido. Elias caminhou em direção a Silas, seu rosto uma máscara de derrota. "Deixe-a ir, Croft. Você me quer. Aqui estou eu", disse ele, sua voz rouca. Silas riu, um som feio e cruel. "Oh, eu vou ter você, velho. Mas primeiro vou me divertir um pouco com o que é meu." Ele passou a mão suja pelo rosto de Leia, que se encolheu de nojo. Foi então que algo aconteceu. Em seu pescoço, Leia usava um pequeno medalhão de prata, um presente de sua mãe que ela conseguira esconder durante todo o cativeiro. O sol da manhã bateu no medalhão, revelando uma gravura gasta, um pequeno pássaro em voo. O olhar de Silas caiu sobre o medalhão e, por um instante, seu sorriso vacilou, substituído por uma confusão sombria. "Onde você conseguiu isso?" Ele rosnou, sua voz subitamente tensa. Mas não foi para Silas que o medalhão trouxe a revelação. Foi para Elias. Os olhos de Elias se fixaram no pequeno pássaro de prata. Sua mente, um turbilhão de memórias dolorosas, de repente ficou clara como cristal. Ele conhecia aquele medalhão. Ele o havia dado de presente ao seu melhor amigo e parceiro, o Marechal James MacLeod, para sua filha recém-nascida, Lyanna, pouco antes de a família de Elias ser assassinada. A gangue que matara sua esposa e filho era a mesma que, semanas depois, emboscara e matara James, deixando sua filha órfã, presumivelmente morta ou perdida para sempre. E o líder daquela gangue, o homem que dera a ordem, era um jovem e ambicioso pistoleiro chamado Silas Croft. Naquele momento, tudo mudou. A névoa de dor e luto que envolvia Elias há anos se dissipou, substituída por uma clareza gelada e letal. Ele não era Elias Boone, o rancheiro. Ele era o Marechal Fantasma Boone, e a garota que Silas segurava não era apenas uma estranha que ele resgatara. Ela era Lyanna MacLeod, Leah, a filha de seu parceiro assassinado, a última conexão viva com o mundo que ele havia perdido. A ironia era brutal. O homem que Silas caçava como um animal fraco era, na verdade, o fantasma de seu próprio passado sangrento, vindo para cobrar a dívida. Silas, ao ver a mudança no rosto de Elias, o reconhecimento e a fúria pura que emanavam dele, finalmente entendeu. O terror inundou seus olhos. "Não pode ser. Boone, você está morto." O nome escapou de seus lábios como um veneno. Naquele instante,
O papel de caçador e presa se inverteu de forma violenta e definitiva. Elias não era mais a vítima acuada. Ele era a personificação da vingança, um espectro de justiça que se erguia das cinzas de sua própria tragédia. Você tirou tudo de mim, Croft. A voz de Elias era um sussurro mortal, mais assustador do que qualquer grito. Agora, eu vou tirar tudo de você. A revelação detonou no ar como uma bomba, mudando o destino de todos naquele vale para sempre. A transformação de Elias foi instantânea e aterrorizante. O peso dos anos pareceu cair de seus ombros, substituído por uma precisão letal que estava adormecida, mas nunca esquecida. No instante em que o reconhecimento chocou Silas, fazendo-o afrouxar o aperto em Leah por uma fração de segundo, Elias agiu. Ele se jogou no chão, rolando e sacando uma pequena pistola que mantinha escondida em sua bota, um truque de seus dias como marechal. O tiro foi um único estalo seco. A bala não atingiu Silas, mas o homem à sua direita, que caiu com um baque surdo. O segundo tiro acertou a mão de Silas, que segurava a faca, fazendo-o gritar de dor e soltar Leah. "Corra!" Elias gritou. E Leah, reagindo por instinto, correu para a segurança da cabana, onde Clara a puxou para dentro. Agora era apenas Elias contra Silas e seus homens restantes. Mas o equilíbrio de poder havia mudado drasticamente. Os homens de Silas não estavam mais enfrentando um velho rancheiro. Eles estavam enfrentando uma lenda, o fantasma Boone, e o medo em seus olhos era palpável. O que se seguiu não foi uma luta, foi uma caçada. Elias usou o terreno que conhecia tão bem como sua arma. Ele desapareceu entre as árvores e as rochas, movendo-se como uma sombra, enquanto os homens de Silas, agora desorganizados e apavorados, atiravam descontroladamente na esperança de acertá-lo. Um por um, Elias os neutralizou. Ele não os matava indiscriminadamente, ele era metódico, desarmando-os com tiros precisos nos ombros ou nas pernas, incapacitando-os com uma eficiência fria. Ele era o juiz e o júri, e a sentença para aqueles homens era o terror e a impotência. Eles vieram em busca de violência e pilhagem, mas encontraram apenas seu próprio medo, refletido nos olhos de um fantasma. Logo, restava apenas Silas Croft. Desarmado, com a mão sangrando, ele tentou fugir a cavalo, o pânico o dominando. Mas Elias foi mais rápido. Um tiro certeiro atingiu a perna do cavalo, que empinou e derrubou Silas violentamente no chão. Elias se aproximou lentamente, seu rifle agora apontado firmemente para a cabeça de Silas. O bandido, que vivera sua vida espalhando medo, agora se encolhia no chão, implorando por sua vida. "Por favor, Boone, piedade. Eu lhe dou tudo o que tenho." A cena era o ápice da justiça poética. O homem que acorrentava e vendia pessoas agora rastejava na poeira, oferecendo ouro em troca de sua vida miserável. "Piedade," Elias repetiu, sua voz desprovida de qualquer emoção. "Você deu piedade à minha esposa e ao meu filho? Você deu piedade a James MacLeod quando o emboscou pelas costas? Você deu piedade à filha dele, que você deixou para morrer?" Cada pergunta era como um golpe físico. Silas não tinha respostas, apenas soluços patéticos. Mas a morte seria uma saída fácil demais. Elias tinha um destino muito mais cruel em mente para ele. Ele não o mataria ali, naquela terra que agora era um santuário. Ele o levaria de volta para o mundo que Silas pensava governar e o despiria de tudo. Elias amarrou Silas, jogou-o sobre um cavalo e, junto com Clara e Leah, levou-o e aos outros bandidos feridos para a cidade. A chegada deles causou um alvoroço. Quando as pessoas viram o notório Silas Croft amarrado e derrotado, liderado pelo velho rancheiro, a incredulidade se espalhou. Elias foi direto ao escritório do xerife. Ele jogou Silas no chão na frente do oficial corrupto, cujo rosto ficou pálido. "Este é Silas Croft, um assassino e ladrão procurado em 3 territórios. Há um prêmio substancial por sua cabeça", disse Elias, sua voz ressoando com autoridade. "E estes são seus cúmplices." Em seguida, ele olhou diretamente para o xerife. "E você, xerife, vai telegrafar ao marechal do Zeuá e informá-lo de que o marechal Elias Boone os trouxe." O queixo do xerife caiu. O nome Elias Boone foi como um trovão. A reputação do fantasma era lendária. A notícia se espalhou como fogo. Silas Croft
não era apenas um valentão local, era um criminoso procurado. Sua aura de poder se desfez em um instante. As pessoas que antes o temiam, agora o amaldiçoavam, cuspindo nele enquanto era arrastado para uma cela. Seus bens foram confiscados. Sua rede de corrupção desmoronou. Os cúmplices, para salvarem a própria pele, confessaram tudo, detalhando anos de crimes horrendos. A queda de Silas foi pública, humilhante e absoluta. Karma nunca esquece. A vida o fez pagar por cada lágrima, e o mundo inteiro estava lá para assistir. Um ano depois, o rancho de Elias Boone era irreconhecível. A primavera não era mais apenas uma estação, mas um estado de espírito. Onde antes havia silêncio e desolação, agora havia o som de risos e o cheiro de flores, crescendo em um pequeno jardim cuidado por Clara. A cabana havia sido expandida, e a terra, antes apenas um refúgio, agora era um lar próspero e vibrante. A recompensa pela captura de Silas Croft e sua gangue foi substancial, dando-lhes os meios não apenas para reconstruir suas vidas, mas também para ajudar os outros. Eles transformaram o rancho em um santuário, um lugar seguro para mulheres e crianças que escapavam de vidas de abuso e exploração, um farol de esperança no meio da selvageria. Elias, Clara e Leah, 3 almas quebradas unidas pela tragédia e pela escolha, haviam formado uma família improvável, mas inquebrável. Eles se casaram não em uma cerimônia tradicional, mas em um pacto silencioso de lealdade e amor sob o vasto céu do oeste. Elias não era mais um fantasma assombrado pelo passado. Ele encontrou a redenção não na vingança, mas na construção de um futuro. Clara, com sua força tranquila, tornou-se o coração daquele lar, enquanto Leah, com seu espírito de fogo agora temperado pela segurança, era sua alma vibrante. A notícia do destino de Silas Croft chegou através de um viajante. Ele morrera na prisão federal, não em um confronto glorioso, mas de uma doença suja, sozinho e esquecido por todos. Seu nome se tornou uma história de advertência, um conto sobre como a arrogância e a crueldade sempre encontram seu fim miserável. Sua queda foi tão completa que até mesmo sua memória foi apagada, como se ele nunca tivesse existido. A justiça não apenas o puniu, ela o aniquilou. Os homens que o seguiram receberam longas sentenças, e o xerife corrupto foi destituído e preso por sua cumplicidade. O sistema que antes os havia abandonado finalmente funcionou, purgado pela revelação da verdade. A antiga vítima, Elias, que havia perdido tudo, agora era um patriarca, um protetor, um homem que construiu uma nova família a partir das cinzas da antiga. E as mulheres que ele havia comprado em correntes agora eram livres, não apenas em corpo, mas em espírito, donas de seu próprio destino e co-criadoras de um refúgio para os desamparados. Esta história nos lembra que as correntes mais fortes não são feitas de ferro, mas de medo e desespero, e que a verdadeira liberdade vem do ato de quebrar essas correntes para os outros. Ela nos ensina que o karma sempre chega, não importa quão poderoso um vilão possa parecer. A crueldade pode construir impérios sobre a areia, mas a maré da justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre sobe para derrubá-los. Aqueles que semeiam o mal, como Silas Croft, colherão a destruição e o esquecimento. Que isso sirva de lição para todos que acreditam que podem prosperar sobre o sofrimento alheio. Nunca subestime um coração ferido em busca de redenção, pois ele possui uma força que nenhum tirano pode conter. O passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera o momento certo para voltar e acertar as contas.